Olá, gente, como é que vocês estão? Eu estou ótimo. Gente, mais uma aulinha aqui do Super à Prova, nosso programa Maravilha. E o assunto dessa nossa aula é a origem de Roma. Nós vamos começar falando, portanto, da Roma Antiga, no caso, o período monarquia e república, os períodos monarquia e república. Olha, gente, segundo a tradição, Roma foi fundada por um homem chamado Rômulo, né? O Rômulo é que assassinou o próprio irmão, chamado Remo. Essa é a famosa lenda dos gêmeos que foram amamentados por uma loba. Roma, portanto, foi teoricamente fundada por Rômulo. A cidade se transforma em uma monarquia, né? Essa monarquia vai passar por um período de dominação estrangeira, que é chamado domínio etrusco. Quando finalmente os romanos conseguem se livrar do domínio etrusco, Roma não apenas se torna um estado independente, mas também adota um modelo de organização, modelo republicano de organização. Então, nós temos a fundação, o domínio etrusco, esse é o período da monarquia. A ruptura com os etruscos e a fundação da república, agora sim, o chamado período republicano. Durante esse período republicano, galera, nós temos que entender que a República Romana é uma república oligárquica, tá? Então nós vamos ter a sociedade romana dividida em duas classes sociais básicas, fundamentais, que são os patrícios, que formam a elite dos grandes proprietários rurais, que se consideravam aí os pais fundadores de Roma, que estavam lá com Rômulo no momento da fundação da cidade, e os plebeus, que formavam a camada mais pobre da população romana, basicamente os trabalhadores da sociedade romana. Os plebeus poderiam subir um pouco na vida, se tornar clientes, poderiam se manter como plebeus, normalmente, trabalhadores aí em condição difícil de vida, mas poderiam também se tornar escravos por dívida. Então o plebeu ele poderia variar um pouquinho sua condição social. Mas o fundamental é que o plebeu carrega Roma nas costas. E isso levará os plebeus a organizarem revoltas na forma de greve. São as chamadas revoltas da plebe. Isso é muito marcante porque, através das revoltas da plebe, os plebeus irão conseguir ampliar seus direitos de participação política. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Durante o período republicano, Roma inicia um processo de expansão. Roma, que é uma cidade-estado, que fica ali na região do Lácio, às margens do rio Tibre, ela começa a se expandir, conquista a Itália inteira, e a partir do momento que ela conquista a Itália, ela começa a se expandir para fora da Itália. Primeiro os romanos vão derrotar os cartagineses, nas famosas guerras púnicas. E uma vez derrotados os cartagineses, os romanos olham ao seu redor e vão ver uma série de sociedades, civilizações muito ricas e militarmente frágeis. Então o que é que os romanos vão fazer? Graças a um bom exército, formado por plebeus, bem treinados, submetidos a serviço militar obrigatório, os romanos vão rapidamente conquistar uma vasta área e, com isso, a sociedade romana vai mudar. A agricultura perde a primazia para o comércio, você começa a ter o surgimento de uma nova classe social formada por ricos comerciantes, que são chamados homens novos ou cavaleiros. Esses caras querem participação política, porque eles não são patrícios de nascimento. E você começa a ter a chegada maciça de escravos em Roma, que vai desarticular, vai desorganizar a economia romana, gerando aquilo que a gente chama de crise da república. Então, a partir do século I a.C., o que nós observamos é a sociedade romana tradicional, a república romana tradicional, se desarticulando devido ao surgimento de uma nova classe social, os homens novos ou cavaleiros que pressionam os patrícios lá, controladores do Senado, né, o órgão máximo de poder, e o empobrecimento da plebe devido à chegada maciça de escravos. Isso levará a Roma a uma série de problemas. A sociedade romana terá que se adequar aos novos tempos. Aqui nós temos o nosso mapa mental, com o resumo e os detalhes aqui
Aqui a questão relativa aos irmãos Graco, né? Meninos que tentaram fazer reforma agrária e não conseguiram. Aqui o nosso reforço da teoria, como eu tinha dito para vocês, ó. Tá aqui, gente, se vocês forem dar uma olhada, vocês vão observar quais são as principais revoltas, as conquistas envolvendo as chamadas revoltas da plebe que eu falei para vocês lá atrás. Tá certo, gente? Então deem uma olhada aí e vamos, portanto, ficando por aqui, galera. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.